E aí, pessoal, o professor Daniel Magalhães aqui para falar agora sobre o tópico 2 do capítulo 2, a parte de frações equivalentes, simplificação de frações e comparação de frações, certo? Vamos começar aqui com uma pequena situação. 3 amigos, João, Pedro e Antônio, ganharam cada um uma barra de chocolate, a mesma barra. João dividiu a barra dele em 4 partes e comeu uma parte. Então, João comeu uma parte de 4 partes da sua barra. João comeu 1/4 da barra. Pedro pegou a mesma barra de João, dividiu em 8 partes e comeu 2 partes. Então, se Pedro comeu 2 partes das 8, ele comeu 2/8 da barra. E Antônio, para demorar mais tempo comendo a barra, dividiu em 16 partes. Dessas 16 partes que Antônio dividiu, ele comeu 4 partes da barra toda. Então ele comeu 4/16. Só que, galera, presta atenção aqui. Se você olhar para cada barra, a barra de João, a barra de Pedro e a barra de Antônio, todos eles comeram a mesma quantidade de chocolate. Mesmo sendo uma parte só, a parte de João é bem maior que a parte de Pedro e que a parte de Antônio. Então, para comer a quantidade de chocolate que João comeu, Antônio teve que comer 4 partes e Pedro teve que comer 2 partes. Mas todos comeram a mesma quantidade de chocolate. E essa é a ideia de fração equivalente. São frações diferentes que representam a mesma parte do todo. 1/4 representa a mesma parte do todo que 2/8, que representa a mesma parte do todo que 4/16. E aí, para você obter uma fração equivalente, a partir de uma fração que você já tem, pode ser multiplicando ou dividindo. Multiplicando, a gente pega o numerador e o denominador e multiplica os dois pelo mesmo valor. Por exemplo, 3 vezes 2 e 7 vezes 2. Isso aqui vai me dar uma fração 6/14. E aí, como eu multipliquei 3 vezes 2 e 7 vezes 2, ou seja, foi o mesmo número, 6/14 é equivalente a 3/7. Agora eu vou pegar 6/14 e vou multiplicar cada um aqui por 3. 6 vezes 3 e 14 vezes 3. Isso vai me dar uma fração 18/42. Como eu multipliquei 6 e 14 pelo mesmo número, 18/42 é equivalente a 6/14 e também é equivalente a 3/7. Porque se ele é equivalente a 6/14 e 6/14 é equivalente a 3/7, então ele é equivalente a 3/7. Aqui a gente multiplicou. Dividindo é a mesma ideia, só que dividindo. Eu tenho aqui a fração 20/16. Eu vou pegar um número que divide 20 e um número que divide 16, que aqui vai ser 2. Então eu vou fazer 20 dividido por 2 e 16 dividido por 2, que vai me dar a fração 10/8. Então, como eu dividi 20 e 16 pelo mesmo número, a fração 10/8 é equivalente à fração 20/16. Beleza? Eu posso continuar dividindo aqui. 10 dividido por 2 e 8 dividido por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5 e 8 por 2, 4. Então eu achei a fração 5/4. 5/4 é equivalente a 10/8, porque eu dividi 10 e 8 pelo mesmo número, e 5/4 também é equivalente a 20/16. Nesse caso aqui da divisão, a gente pode chamar esse processo de simplificação de frações. E aí a gente vai ver isso com um pouquinho mais de calma já já. E aí, galera, continuando aqui, ó, 20/16 a gente dividiu por 2, ficou 10/8, que a gente dividiu por 2 de novo e chegou em 5/4. Isso aqui é simplificação de frações. Então, simplificação de frações nada mais é do que você ir pegando as frações equivalentes através da divisão. E aí você vai chegar numa fração que não tem como dividir mais. Por exemplo, não existe nenhum número que divida 5 e 4 ao mesmo tempo. Quando a gente chega nessa situação, essa fração aqui, a gente chama ela de irredutível.
que é uma fração que não tem mais como ser dividida. Então ela é irredutível. Aí vamos pegar aqui 3 exemplinhos para vocês pegarem a ideia. 30 quinzeavos. É melhor cortar isso, né? 30 quinzeavos. Tem algum número que eu consigo dividir 30 e 15 ao mesmo tempo? Sim. Esse número pode ser, por exemplo, o número 3. 30 dividido por 3 e 15 dividido por 3. Quando eu dividir 30 por 3, eu vou ficar com 10. Quando eu dividir 15 por 5 por 3, eu vou ficar com 5. Então, 30 quinzeavos dividido por 3 me dá a fração equivalente 10 quintos. 10 quintos, ainda tem algum número que eu consiga dividir 10 e 5? Sim, o próprio número 5. Eu consigo dividir 10 por 5 e 5 por 5. 10 dividido por 5 vai ter como resultado 2 e 5 dividido por 5 vai ter como resultado 1. Então, a minha fração irredutível da fração 30 quinzeavos é 2 sobre 1, que a gente pode chamar de 2 inteiros. Certo? Porque não tem nenhum número que divida 2 e 1 ao mesmo tempo. Tranquilo? Vamos para a letra B agora. A letra B é a fração 3 sétimos. A fração 3 sétimos tem algum número que eu consiga dividir 3 e 7? Não, porque 3 é um número primo e 7 também é um número primo. Como os dois são primos, eu não consigo dividir eles pelo mesmo número. Então essa fração aqui ela é irredutível. Tranquilo, galera? Quando você não conseguir dividir o número pelo um número só que divide os dois, a fração é irredutível. Eles não precisam necessariamente ser números primos. Nesse caso aqui foi. Mas podem ser dois números não primos que dão uma fração irredutível. Ok? E agora vamos para a letra C. A letra C é a fração 2 18avos. Tem algum número que eu consiga dividir os dois aqui? Sim, porque os dois são pares. Então eu consigo dividir 2 por 2 e consigo dividir 18 por 2. Isso aqui vai ser igual a 2 dividido por 2 vai ser 1 e 18 dividido por 2 vai ser 9. Então a fração 2 18avos me dá a fração 1 nono, simplificando ela. 1 nono tem como dividir ainda? Não, porque eu já cheguei no número 1 aqui. Certo? Quando eu chego no número 1, ou no numerador, ou no denominador, eu não tenho mais como dividir. A fração que possui o número 1 ela é irredutível, independente de quem seja o outro. Tranquilo? Agora, galera, que a gente já aprendeu a simplificar as frações, a gente vai aprender a comparação delas, para ver qual fração é maior. Por exemplo, quem é maior? 1/4 ou 3 sétimos? Não sabemos ainda. Para comparar frações, a gente vai usar 3 símbolos. O menor que, o maior que e o igual. Certo? O menor que, a parte da pontinha é menor que a parte aberta. No maior que, a parte aberta é maior que a parte da pontinha. E o igual, todo mundo já conhece, que são duas frações iguais. Na comparação, a gente tem 3 situações. Quando os denominadores são iguais, quando os numeradores são iguais e quando os numeradores e denominadores são diferentes. Vamos lá. Primeiro, com os denominadores iguais. Quando os denominadores forem iguais, por exemplo, 1/3 e 2/3, a maior fração é a que tem o maior numerador. Então aqui, 2 é maior que 1. Se 2 é maior que 1, 1/3 é menor que 2/3. Certo? Então, quando o denominador é igual, o maior numerador representa a maior fração. Então, denominadores iguais a gente tem maior leva maior. Agora, quando os numeradores são iguais, tem uma pequena diferença. Por exemplo, 2 sétimos e 2 dozeavos. 2 sétimos e 2 dozeavos, os dois têm numeradores igual ao número 2. Só que aqui é 7
e aqui é 12avos. Então vejam, quando a gente divide em 7 partes, o tamanho de uma parte fica um pouco maior do que o tamanho quando a gente divide em 12 partes. Então, cada parte aqui é menor que cada parte aqui. Então, quando os numeradores são iguais, o menor denominador é a maior fração. Então, menor denominador, maior fração. Então, 2/7 vai ser maior que 2/12avos. 2/7 maior que 2/12avos. Então, quando os numeradores são iguais, a gente tem que o menor denominador leva a maior fração. E aí, pessoal, quando os numeradores e os denominadores são diferentes, por exemplo, aqui em 2/4 e 3/7, os numeradores são 2 e 3 e os denominadores são 4 e 7. Então você não vai poder fazer o que você faz quando eles são iguais, certo? O que é que você vai fazer? No material vocês vão ver duas opções. Ou você tira o MMC dos numeradores, ou você tira o MMC dos denominadores. Aqui eu vou tirar só o MMC dos denominadores. Por quê? Tirar o MMC dos denominadores vai ajudar a gente no futuro, quando a gente for fazer operações com frações. Quando a gente for fazer soma e subtração, a gente vai precisar obrigatoriamente tirar o MMC dos denominadores. Então eu vou fazer só com os denominadores. Beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente faz o MMC de 4 e 7. Certo? Esse é o primeiro passo. MMC de 4 e 7, primeiro eu divido por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. E 7 não pode dividir por 2. Agora eu divido por 2 de novo. 2 dividido por 2 vai dar 2. E 7 não pode dividir por 2. Oxe, 2 dividido por 2... Ó, acorda aqui. 2 dividido por 2 vai dar 1. E 7 dividido por 2 eu não posso dividir. Então continua 7. E agora eu vou dividir por 7. 1 continua 1. 7 dividido por 7, 1. Então o MMC de 4 e 7 vai ser 2 vezes 2 vezes 7. 2 vezes 2 é 4. Então aqui é 4 vezes 7. 4 vezes 7 é igual a 28. O MMC é 28 dos denominadores. Então agora eu vou fazer as mesmas duas frações com o MMC 28. Por exemplo, vai ficar aqui sobre 28 em comparação com sobre 28. E agora o que é que eu preciso fazer? Eu preciso achar uma fração equivalente a 2/4 que o denominador seja 28. Então, de 4 para chegar em 28, o que foi que eu fiz? 4 para chegar em 28, eu multipliquei por 7. Se eu multipliquei aqui por 7, eu tenho que fazer a mesma coisa com o meu numerador, para ser uma fração equivalente. Então aqui em cima eu vou ter 2 vezes 7. 2 vezes 7 é 14. Então 2/4 virou 14 sobre 28. E 3/7. De 7 para 28, eu peguei e multipliquei por 4. Então, se eu multipliquei o denominador por 4, eu tenho que multiplicar o numerador por 4. Então aqui em cima, o meu numerador vai ser 3 vezes 4. 3 vezes 4 dá 12. Então agora as minhas frações, que eram 2/4 e 3/7, são 14 28avos e 12 28avos. 14 28avos e 12 28avos têm denominadores iguais. Então a única coisa que eu preciso fazer é comparar os numeradores. Quando os denominadores são iguais, o maior numerador leva a maior fração. Se os meus numeradores são 14 e 12, 14 é maior do que 12. Então 14 28avos é maior que 12 28avos. Beleza? E aí, pessoal, os exercícios de vocês se encontram na página 711 e 712 do Bases, tá bom? Agora eu vou fazer 2 exemplinhos aqui, para depois vocês tentarem fazer todos os exercícios em casa. Vamos começar com frações equivalentes, tá certo?
Determine o valor da interrogação. Ou seja, na letra A, ele dá a fração 2/3 e pede para você determinar a interrogação numa fração que o denominador é 30. Aí vamos lá. De 3 para 30, qual é a operação que eu faço? 30 é maior que 3, então é uma multiplicação. 30 é 10 vezes 3. Então de 3 para 30 eu multiplico por 10. Se eu multipliquei o denominador por 10, o que eu vou ter que fazer com o numerador? Vou ter que pegar o numerador e multiplicar por 10. Multiplicando 2 vezes 10, a minha fração vai ser 20 e o denominador 30. Então a minha fração equivalente a 2/3, que o denominador é 30, é 20 30avos. Na letra B é a mesma ideia. 36 40avos é equivalente a uma fração que o denominador é 20. Do denominador 40 para o denominador 20, o que foi que eu fiz? Eu peguei e dividi por 2. 40 dividido por 2 dá 20. Se eu dividir o denominador por 2, eu tenho que dividir o numerador por 2. Então eu vou pegar o 36 para a interrogação e dividir por 2. 36 dividido por 2 vai me dar o resultado de 18. Então a minha nova fração vai ser 18 20avos. Certo? Porque a operação que eu faço no denominador, eu tenho que fazer no numerador. E a operação que eu faço no numerador, eu tenho que fazer no denominador, para serem equivalentes. Beleza? Vamos agora para uma questãozinha de comparação de frações. Comparar as seguintes frações. 1/2 comparado a 3/4. 1 é diferente de 3. E 2 é diferente de 4. Então essas duas frações têm numeradores e denominadores diferentes. Quando isso aqui acontece, o que é que eu tenho que fazer? MMC. Então vamos lá. MMC de 2 e 4. MMC de 2 e 4, o primeiro número que eu divido é 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 1 e 2 eu divido por 2 de novo. 1 não vou dividir, que já é 1, então eu repito. 2 dividido por 2 dá 1. 1 e 1, acabei o MMC. Meu MMC é 2 vezes 2, que é 4. Então meu MMC é 4. Então aqui vai ser denominador 4 comparado com denominador 4. De 2 para 4, eu multiplico por 2. Então, se eu multipliquei o 2 para virar 4 por 2, eu tenho que multiplicar o de cima por 2 também. Então, 1 vezes 2, a minha fração vai ser 2/4. E aqui em 3/4, de 4 para 4, eu não mudei nada. Se eu não mudei nada, também não mudo nada no numerador. De 3, aqui vai continuar 3. 2/4 e 3/4 têm denominadores iguais. Denominadores iguais, o maior numerador determina a maior fração. Então aqui nesse caso, a maior fração vai ser 3/4, porque 3 é maior que 2. Então aqui vai ficar 2/4 é menor que 3/4. Na letra B, tem 3/7 e 3/9. Na letra B, os numeradores são iguais. 3/7 e 3/9, o 3 é igual ao 3. Quando os numeradores são iguais, o que é que acontece? O menor denominador determina a maior fração. Então, 7/9, o menor denominador é 7. Então, 3/7 ele é maior que 3/9. Então, 3/7 maior que 3/9. Beleza, galera? Com esses dois exemplos, a gente termina o tópico 2. Façam os exercícios do Bases e não esqueçam de tirar suas dúvidas. Tranquilo? Grande abraço e até o próximo vídeo sobre o tópico 3.